Olá, meu nome é Thaís Marinho e este é o Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Maria. E por que não Maria? Por que não enaltecer aquilo que a Bíblia diz a respeito dessa grande mulher? Em Lucas capítulo 1, versículo 36, começa com o anjo Gabriel chegando até Maria para anunciar que ela teria um filho. E a palavra de Deus diz que antes dele anunciar, ela perturbou-se dentro de si, imaginando o que ele queria dizer com a saudação de que ela era muito favorecida. Então ele diz: não temas, achaste graça diante de Deus, e anuncia que ela conceberia o grande Eu Sou, filho do Deus Altíssimo, que herdaria o trono de Davi. Como todo mundo sabe, Maria estava noiva de José, e naquele tempo, engravidar antes de casar poderia levar ao apedrejamento e até a morte, além dela perder o seu noivo. E naquele tempo, o noivado era um compromisso levado muito a sério. Aliás, até hoje no judaísmo, eles fazem um contrato, era muito sério mesmo. Então poderiam surgir vários questionamentos da parte de Maria, mas a única coisa que ela diz é: considerar isso. Eu não tenho relação com homem algum. Então ela mostra aqui a sua confiança em Deus, porque ela não duvida que de fato será feito, ela só questiona como será feito. Não indo muito longe, Zacarias, que começa no livro de Lucas, no capítulo 1, com o anjo também chegando até ele, dizendo que sua esposa iria engravidar. Ele diz: como saberei isso? Ou em outras traduções: como irei ter certeza disso? Como irei ter certeza disso? É quando ele fica mudo, né? É o nascimento do seu filho, João Batista. Mas voltando para Maria, então aqui a gente aprende que caminhar com Cristo vai muito além do tempo que você tem no Evangelho, porque Maria era uma menina, uma jovem, e Zacarias ele era um sacerdote, já tinha uma certa idade. E mesmo assim ele duvidou. Não que isso seja algo fora do comum, até porque nós muitas vezes duvidamos, mas é só para termos um contraste de como Maria tinha algo realmente especial. Eu, por exemplo, nasci na igreja, mas confesso que comecei a caminhar com Cristo agora, quando eu comecei a querer me aprofundar mais no ensino da palavra, ter mais a Bíblia, ter mais intimidade com Deus. Mesmo assim, ainda é pouco, porque às vezes acontecem coisas que nos fazem pensar: Ah, meu Deus! Maria, com todas essas adversidades, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que exemplo de fé e confiança ela dá em nós. Maria, ela era de Nazaré. Nazaré, ela não era muito bem vista. Como diríamos hoje, era terra de ninguém. Todo mundo passava por lá e os judeus eles eram bem rígidos quando se tratavam de mistura de povos, cultura e outras coisas. Tem até uma passagem quando Natanael diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? mas o Senhor, mais uma vez, mostra que Ele não está olhando para a sua riqueza financeira, de onde você saiu, o lugar que você cresceu. E não nos escolhe pelo que temos, mas pelo que estamos dispostos a fazer por Ele. Quando Jesus está praticando seu ministério, vem um jovem rico e diz que ele já obedecia a todos os mandamentos do Senhor e pergunta para Jesus: o que me falta ainda? E aí Jesus lhe responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, ao ouvir isso, ele se afastou dali bem triste, ficou bem chateado, porque ele tinha muitas riquezas. E é quando Jesus diz aos discípulos: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que eu quero te dizer com isso? E é errado ter dinheiro? Não, absolutamente. Mas o que você está disposto a deixar ou a enfrentar por amor ao Evangelho? Pelo amor de Deus, a gente precisa entender que salvação não se barganha, a gente não compra a salvação. Maria recebeu essa linda missão de carregar em seu ventre grande Eu Sou, mas isso não a isentou dos percalços da vida. Mesmo assim, ela não conseguiu lugar na hospedaria, ela estava grávida de Jesus e ela não conseguiu lugar. Mesmo assim, ela teve que fugir para o Egito porque Herodes queria matar Jesus. Ele fez um decreto para matar todas as crianças recém-nascidas daquela região. Ela literalmente carregou dentro de si um rei na barriga, mas se comportou em todo momento como serva. A partir daí você começa a entender o porquê Maria, porque o Senhor achou graça diante dela. O que é graça? O que é graça? Um favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva ou dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Obrigada, Google. Então, graça é favor imerecido. E entenda, não estou querendo diminuir o fato de Deus ter achado graça em Maria, mas eu quero te dizer que esta mesma graça você também tem acesso por meio de Jesus.
Não foi por acaso que o Senhor escolheu. Até aqui a gente pontuou várias qualidades de Maria. Então dá para começar a entender por que o Senhor a chamou? Primeiro, é admirável a sua fé e confiança em Deus mesmo sendo tão nova. Ela tinha sonhos, projetos, ela estava noiva. Ela poderia perder tudo, mas seguiu em frente no seu chamado. Ela não foi exigente, não pediu tratamento especial por carregar Jesus em seu ventre. Ela enfrentou as situações adversas com humildade. Além disso, o cântico que ela faz em Lucas capítulo 1, versículo 46, mostra o quanto ela era temente a Deus, o quanto ela guardava os ensinamentos de Deus. Outra questão interessante é quando os pastores, eles vão ao encontro de Maria e José na manjedoura, e antes eles têm uma experiência de ter visto os anjos celestiais louvando. Pensa que glória! Então eles chegam ali extasiados com essa notícia e começam a falar daquilo que eles tinham visto. A palavra de Deus diz que ela guardava todas essas palavras e meditava em seu coração. Quer dizer, não tinha sinal nenhum de soberba nela. Em nenhum momento ela disse, tá vendo? Olha, eu estou carregando ele. Em nenhum momento ela faz isso. Também tem um outro momento quando Jesus, com 12 anos, ele desaparece. Os seus pais, eles ficam aflitos, começam a procurá-lo, encontram no templo, e é quando Jesus, ele responde, por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? E mais uma vez a palavra diz, sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, o que demonstra a mansidão de Maria. E mansidão é um dos frutos do Espírito, como relata em Gálatas. Outra situação interessante é quando Maria ela foi convidada para o casamento e acabou o vinho. Jesus também, ele estava nesse casamento com seus discípulos, e ela vai e procura ele para tentar achar uma solução, para poder resolver aquele problema. E Jesus, ele vira para ela e diz, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela compreende que, apesar de mãe, mais do que isso, ela era serva do Senhor. Então ela diz ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Maria, ela tem consciência do seu lugar, do seu chamado, ela não confunde as estações. Que isso venha servir de exemplo para nós. Muitas vezes nós fazemos algo na casa do Senhor, somos músicos, somos obreiros, somos professores, somos missionários, seja lá qual for o teu talento, a gente precisa entender que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Escreve isso. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Então, para finalizar, Maria passou por tudo isso e teve que presenciar seu filho sendo crucificado. Ela não deixou de sentir a dor de uma mãe, mas ela sabia que tudo isso era necessário. E aí depois ela retorna em Atos, no capítulo 1. Ela está com os discípulos de Jesus, porque havia uma promessa de que ele deixaria o Espírito Santo, que não nos deixaríamos órfãos. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E aí ele promete o Espírito Santo como dom para todos que o creem. O que eu quero te dizer é que Maria, ela já tinha cumprido seu papel, já tinha gerado Jesus, já viu ele ser crucificado. Ela poderia muito bem ter ficado em casa, pensado, pronto, já fiz o meu papel, já fiz a minha parte, agora eu vou ficar no meu cantinho, vou ficar sossegada. Mas não, ela tá lá em Atos 2 com todos os discípulos, porque havia esta promessa. Isso mostra o quanto ela queria mais do Senhor. Ela quer mais de Deus, eu quero ser cheio, eu quero ir mais fundo. E em Atos 2, diz no versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Maria estava ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, que nós possamos aprender com Maria também, a confiar no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que as coisas não venham parecer favoráveis a nós, mas se o Senhor chamou, permaneça firme no seu chamado, no seu propósito, naquilo que o Senhor confiou a você, que você possa ter a sabedoria e mansidão, assim como Maria também teve. Há momentos da gente se calar e apenas ouvir e aprender. Nós devemos ter esse espírito humilde, manso, saber onde é o nosso lugar, é porque é tudo por Ele. Mesmo que pareça que você já tenha feito tudo, o Senhor sempre tem algo reservado para nós. Ainda não acabou, fique firme, continue nesta caminhada. Fique com esta palavra e Deus te abençoe.